Já estamos de volta com o seu estilo de vida e olha só, sensualidade, benefícios à saúde, dedicação, fortalecimento dos músculos. Eu estou falando do pole dance, esses são alguns benefícios que essa atividade proporciona. E essa atividade que era quase secreta há algum tempo atrás por causa da sensualidade, hoje já é mais comum entre as mulheres. Para conversar sobre isso, nós vamos falar com a Vivi Alencar, que é jornalista, e a Carolina Ferreira, que é psicóloga. Bom dia, meninas. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Para começar, vamos conversar sobre a profissão de vocês, porque é bem diferente, bem distante disso. A Vivian é jornalista, já foi apresentadora, então o que te incentivou, o que te levou a procurar o pole dance e trabalhar com isso hoje em dia? Foi fazendo uma matéria. Primeiro, bom dia a todo mundo do Amazon Site, prazer estar aqui no Estilo de Vida. Então, foi fazendo uma matéria, eu conheci uma personal sex trainer e aí fiquei super interessada, né, porque ela fez o pole dance e tudo, e ela era uma jovem senhora, tinha mais ou menos uns 48 anos, 50 anos, e então a gente se encantou, né, porque uma pessoa de 50 anos, assim, ainda é jovem, né? Mas fazer tudo que ela estava fazendo. E aí eu fiquei apaixonada e resolvi investir. E a Carolina? Olha, eu estava atrás de uma atividade totalmente diferente de programa de musculação, que é uma coisa muito metódica, sempre o mesmo padrão. Então eu achei que com a pole dance eu poderia investir em algo que sempre me proporcionasse um desafio diferente, porque a gente sempre faz algo diferente a cada aula. E além disso, você se interessou em estudar sobre isso. Você foi mais a fundo no pole dance. Pois é, essa semana eu tive a apresentação da minha dissertação de mestrado, que foi justamente ver como as mulheres se relacionam com o mundo através da prática do pole dance, com o começo dessa prática, né? Então, eu acho que as diferenças que eu vi em mim me fizeram ir além, né, e estudar isso e ver mais a fundo. Mas meninas, o que é o pole dance? Como que a gente pode definir essa atividade? Então, o pole, ele é um pouquinho de dança, ele é um pouquinho de esporte, é um pouquinho de ginástica. Ele se assemelha muito, né, à ginástica artística, né, mas assim, a nossa barra é a barra vertical. Então, diferente, né, da barra artística olímpica, acho que é a olímpica, né? A olímpica, a ginástica olímpica. Então, a gente faz um pouquinho de tudo. A gente hoje desenvolveu no nosso estúdio uma metodologia que você aprende pole por níveis de graduação, você se gradua a cada 6 meses, então é muito mais fácil. Hoje os riscos de lesões, eles acabaram diminuindo com isso, né? Porque aí você só vai fazer aquilo que você tem força para fazer, né? Você vai adquirindo, muita gente chega e diz assim, eu não tenho força no braço, como é que eu vou fazer pole dance? Eu também não tinha quando eu comecei, a Carol também não tinha, e aí a gente desenvolveu essa força lá. E precisa ser sensual? Ela tem que ser uma dança necessariamente sensual? Os exercícios são sempre voltados para isso? É que nem sal na comida, é a gosto. Se você quiser, por exemplo, usar para apimentar a relação, você coloca, né, a parte da dança toda, né, Carol? Sensualidade. Mas tem gente que faz só pelo esporte, pela atividade física, para ficar em forma, para ficar bonita, né, para ganhar resistência, flexibilidade, enfim. E as mulheres têm procurado muito, como tem sido? Porque era o que eu tinha pensado, né? Quando eu comecei a pensar sobre o pole dance, eu falei, gente, antigamente era meio escondidinho, não era uma coisa assim, pole dance. Eu acredito que pela sensualidade, né? E acredito, inclusive, que alguns maridos, com aquela ideia de que não, é melhor ficar dentro de casa, é melhor não expor muito, já ficam meio assim, né? Não, pera lá, amor, negócio de pole dance, o negócio não é liberado desse jeito. E hoje em dia isso já tá mais livre ou ainda é um pouco retraído? Eu acho que a questão do preconceito começa dentro da gente mesmo. Então, muitas mulheres começaram justamente para tentar tirar esse relacionamento da rotina, ter algo assim para apimentar a relação. Mas muitas descobriram que vai muito além. Trabalha a questão do corpo, mas trabalha muito a autoestima. Então, por isso que essas mulheres hoje vão à rua, têm mais coragem para postar e para falar, porque elas sentem uma melhora nelas e isso acaba interferindo com todas as pessoas com quem elas se relacionam. E só o homem pode fazer pole dance, gente?
Só homem? Só a mulher, desculpa. Só a mulher pode fazer polidense, o homem não pode fazer polidense também? Pode, a gente tem hoje várias competições. Esse ano nós levamos 2 professoras, instrutoras lá do nosso estúdio para o Pan-Americano de Polidense, que foi disputado dentro do Arnold Classic Brasil, no Rio de Janeiro. E nós ficamos em segundo lugar. E lá tem a categoria masculina, como em vários países, né? A gente vê homens, a gente vê casais de namorados que praticam poli. Isso é muito legal. Aqui em Manaus, a gente acha que ainda não tem o primeiro casal de namorado, que já teve, talvez, mas a gente vê, é muito comum, né? Na Austrália, nos Estados Unidos, enfim, na Europa, a gente vê casais que praticam polidense juntos. A gente pode chamar essa modalidade de arte? Pode dizer que é uma arte, um tipo de arte? Pode, até porque a arte ela é uma questão de expressão, então a gente se expressa através do nosso corpo. Você falava da questão da sensualidade, né? Por mais que a gente não esteja voltada para isso, um movimento muito bem executado também surpreende o outro, mas também surpreende a própria pessoa que está fazendo, né? Ela está mostrando ali o tempo que ela treinou para fazer aquele movimento, toda a dedicação para fazer ele limpinho, sem nenhuma falha, sem nenhum deslize. A questão da exposição. Eu lembro que quando eu fazia o ensino médio, tinha uma amiga que fazia dança do ventre. Mas ela não tinha coragem, gente, de dizer pra ninguém que ela fazia dança do ventre e ela se movimentava de uma forma, assim, divina, que a gente ficou encantado quando descobriu, mas ninguém sabia porque ela tinha muita vergonha de dizer isso. As mulheres que fazem o polidense, que costumam praticar com vocês e que vão sempre, enfim, que são assíduas, tem coragem de dizer que fazem ou tem aquela retração de não, vou deixar escondidinho, prefiro que ninguém saiba, é melhor deixar em segredo? Não, todo esse preconceito já está caindo por terra. Hoje a gente tem um grande apoio da mídia, né, nacional inteira, que participa, que entra com programas ao vivo de campeonatos, enfim. Então, a gente tem aí uma mudança mesmo de comportamento e as mulheres estão cada vez mais, assim, mostrando e com orgulho, sentindo orgulho de fazer o polidense. Hoje ninguém tem mais vergonha, os próprios maridos, a gente chama são os maridos legais, né? Hoje eles fazem questão, né, de mostrar que a esposa faz poli, que poli é o esporte da esposa e não tem mais isso não. Acho que talvez no início elas comecem um pouquinho tímidas, né, para revelar, porque ainda tem, eu não digo preconceito, é a falta de informação, né? Porque muita gente não sabe que é esporte, ainda não teve oportunidade de assistir, por exemplo, um programa como Estilo de Vida, que mostra isso, né? Então, eu acho que é só falta de informação. Quando a pessoa vê o poli direitinho, né, sabe, vê que é difícil, que não é fácil, não consegue encarar, porque na competição, né, Carol, não tem nada, a sensualidade ela é mínima, o que a gente vê é muita força, sabe, flexibilidade, coordenação, leveza, movimentos limpos, tudo. E Carol, o fato de você fazer o polidense te ajudou em relação à sua pesquisa? Ah, com certeza, porque eu acho que não tem nada mais gostoso de você estudar algo que você ame, né? Então, assim, veio de uma vontade, essa pesquisa veio de eu escutar outras mulheres falando na felicidade em fazer uma figura que elas namoravam há muito tempo, por ser muito difícil, de elas fazerem novas amizades, do relacionamento estar totalmente diferente. Então, eu vi mudanças nela a partir da prática, eu vi mudanças em mim a partir dessa prática. Então, eu achei que valia a pena que as outras pessoas tivessem acesso a isso através de um artigo, através de um estudo mesmo. Nós vamos fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo, mas a gente já tem bastante para conversar sobre o polidense, então você não sai daí. E se você ainda não mandou a sua participação para a gente, manda, porque eu já estou aqui esperando a sua mensagem através do WhatsApp. A gente volta já.